Agora vamos falar de mercado financeiro. A gente tem visto uma volatilidade muito grande, às vezes até surpreendente. Hoje, logo na abertura dos negócios, nós tivemos de novo o dólar com uma alta muito forte, movimento aí não linear das bolsas de valores no exterior, uma cautela maior na Europa e de repente o dólar foi devolvendo toda a alta, agora ele cai 0,06%, quase estabilidade no nível alto, R$ 4,16 a cotação de venda do comercial. Bolsa também quase estável, queda de 0,03%. Nós estamos em contato com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset, que vai explicar para a gente o que está acontecendo hoje especificamente. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. E aí, o que mexeu com o humor do mercado desse jeito, Jason? Denise, hoje em dia está complicado. Nós tivemos pela manhã a questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Havia uma votação que estava quase em andamento, pronta para ser finalizada hoje para vamos dizer, um draft do acordo, mas acabou não rolando e aí azedou a abertura dos mercados. Por aqui nós tínhamos, obviamente, a questão da pressão em relação às perspectivas políticas que foram dirimidas ontem, ficou um pouco mais... Mas aí, ao mesmo tempo, também você tem o mercado apontando aqui no Brasil para um corte extremo de juros, que também tem afetado partes dos mercados, que tem afetado o dólar nos últimos dias, e hoje o dólar está quase que num ciclo de devolução das fortes altas que observou até, pelo menos ontem. Então, o mercado aí oscilando por diversos motivos. Aí tem um pouco de questão de Turquia com os Estados Unidos agora, que os Estados Unidos saiu da Síria e a Síria acabou sendo invadida pela Turquia, e todas essas situações geopolíticas acabam por influenciar um tanto quanto o mercado agora. E a situação da Turquia está mal resolvida, assim como guerra comercial com a China. Nós já demos a informação aqui que o Robert O'Brien, que é o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, vai para a Turquia para tentar discutir mais essa situação, que houve uma retirada das tropas, que nem mesmo o partido do presidente Trump concordava muito com isso, porque sabia que ia dar problemas na região, problemas maiores. Guerra comercial com a China e Estados Unidos, meio... interrompida a negociação, até porque os Estados Unidos queriam favorecer os manifestantes em Hong Kong, então se chega numa situação política também. É um mundo muito complicado, né, Jason? É um mundo complicado, Denise. Nós tivemos tudo isso logo pela manhã, o Congresso americano tentando colocar uma moção política, basicamente, uma parte deles, inclusive os democratas, querendo colocar uma moção política contra a situação que está em Hong Kong, tirando o status de área de livre comércio. Isso já é um problema grave, se meter num ponto agora ali, no meio de uma negociação. Aí a China já disse que só vai fechar um acordo efetivamente com o presidente Xi Jinping presente. E se a gente coloca nesse mix todo, os mercados emergentes obviamente ficam ali só de observação pelo ponto de vista dos investidores estrangeiros. E somos um grande desses mercados emergentes. Agora, no Brasil nós tivemos um posicionamento muito pesado nos últimos dias para um dólar puxado, muito puxado, né? E incrivelmente era também adicionado com o fechamento da curva de juros, ou seja, era a própria perspectiva de um ciclo muito robusto de corte de juros no Brasil, estava alimentando o dólar em alta. Ainda que o dólar em alta tenha um caráter inflacionário, tem-se dúvida se vai haver o repasse de inflação ou não. Então, não falta motivo para esse mercado ficar bastante complicado como está hoje em dia. E complicado para quem quer investir numa situação como essa, com perspectiva de corte dos juros, né? Mesmo que você tenha taxas pós-fixadas acompanhando o movimento de mercado, a tendência de rentabilidade menor. Pré-fixado, você tem que apostar mais ou menos o que vai acontecer, tem a questão da rentabilidade depois de desconto de taxas, de impostos, bolsa de valores com essa volatilidade toda, é um momento difícil também por aí, né? Um dos maiores problemas, Denise, é quando você tem um momento de queda muito abrupta de juros, você acaba expondo um tipo de investidor a um tipo de investimento que ele não está acostumado, que é um investimento de maior risco. Ou seja, vai haver uma migração natural, obviamente, por conta do menor rendimento de renda fixa para renda variável e para outros instrumentos. Eu sempre recomendo para que esses investidores procurem fundos de investimentos exatamente para não se expor dessa maneira, que o fundo de investimento tem o seu trabalho profissional para evitar exatamente sofrer com todas essas oscilações, mas ainda assim vai ser um processo educacional de mercado que é uma taxa de juros inédita, a tendência de que ela fique mais baixa ainda, e sabe-se lá quando vai parar. A necessidade de cortes mais frequentes de juros já começam a gerar dúvidas. Nós temos dúvidas já há algum tempo, citamos vocalmente aqui até no seu programa, e nós temos dúvidas em relação à continuidade do corte. Eu acredito, pelo menos, pessoalmente, que um corte abaixo de 5% já começa a ter uma questão de contraproducência, porque
O que tinha que se cortar já se cortou, o que tem que se esperar em relação a estímulos da atividade econômica já vem do canal de transmissão da política monetária, ou seja, precisa fazer os bancos fazerem seu papel, redução de spread, concorrência bancária através do Banco Central, ou seja, o tema é bem mais complexo do que parece e o investidor fica no meio desse tiroteio que ele não sabe a janela de oportunidade para entrar num tipo de investimento que possa interessá-lo. É isso, o Banco Central vai testar exatamente essa situação, o quanto que juro baixo, essa combinação com o dólar mais alto, não influencia a inflação, né? E a gente tem visto a inflação surpreendente baixa, até com deflação no mês passado, IPCA. E um dos maiores problemas, Denise, é que, na verdade, as pessoas estão tratando a inflação brasileira como se fosse uma mudança estrutural. Quando, na verdade, a mudança que acontece na inflação brasileira é meramente conjuntural, ou seja, ela é uma resposta ao que está acontecendo nesse momento. Não significa que o perfil da inflação brasileira mudou, o perfil do consumidor mudou, nada disso. Nós não sabemos efetivamente qual vai ser a reação da inflação no momento de atividade econômica mais aquecida, porque nós temos commodities em baixa nesse momento, nós temos o desemprego em alta, nós temos todas as situações conjunturais que favorecem uma inflação baixa. Mas, ao mesmo tempo, sabe-se que o instrumento de controle de um repique inflacionário é a alta de juros. E se o Banco Central, de alguma maneira, optar pela alta de juros no momento que nós estivermos retomando a atividade econômica, de novo, a gente vai fadar o Brasil ao famoso voo de galinha. É certo, nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.